tudo que envolve o Corinthians ganha uma dimensão maior, até os adversários sabem disso, né? Tanto os corintianos como os anticorintianos acompanham com maior interesse. Isso acontece com os times de massa em geral, e o Corinthians é um time de massa. Então a chegada do Corinthians no Japão, embora já tivesse um título mundial, e até porque já tinha um título mundial que era contestado, né, ganhou uma outra dimensão. O fato de estar enfrentando o Chelsea, que fez o serviço antes tirando o Barcelona, né, também aumentou as possibilidades de conquista do Corinthians. A apoteótica saída do Brasil, com a torcida tomando o aeroporto, tudo isso foi contribuindo para uma expectativa maior. Então, do ponto de vista do jornalismo esportivo, talvez quanto mais o tempo passe, mais a gente valorize essa conquista do Corinthians, porque está cada vez mais difícil no nível do futebol jogado em clubes, por clubes, os sul-americanos engrossarem, né, emparelharem, equilibrarem essa disputa do Mundial da FIFA, porque realmente a disparidade econômica entre os clubes europeus e da América do Sul é muito grande. O Corinthians, até onde a gente está fazendo esse trabalho, é o mais recente, campeão mundial de clubes entre os sul-americanos. Então acho que a importância para o jornalismo esportivo, para o esporte brasileiro, só vai aumentar daqui para frente. Quando o Corinthians foi campeão Libertadores, eu falei, pô, vamos pro Japão. E daí todo mundo que tava do meu lado falou, vamos pro Japão. Então vamos pro Japão. Aí ficou essa história do vamos pro Japão, todo mundo, toda a turma. Por quê? Eu sempre fui nos jogos do Corinthians com os mesmos caras. Isso desde garoto. Na verdade foi meu amigo Dante que foi pro estádio comigo, né? Foi pro Japão comigo, foi quem decidiu por mim. Nós estávamos juntos no tobogã, o meu filho Daniel também estava junto. E ali quando o Corinthians é campeão da Libertadores, o Dante, que fez aniversário justamente no dia em que a gente embarcou para o Japão, ele fazia 50 anos, e ali no tobogã ele já decidiu, eu vou para o Japão. Antes de acabar a Libertadores, quando a gente estava na Libertadores ainda, eu falei, se o Corinthians for campeão da Libertadores, eu vou para o Japão. Muita gente não acreditava, mas eu falei que eu ia. Foi em torno de uns 15, 20 dias depois da conquista da Libertadores. Um amigo nosso, Paulo Bonafera, ele que foi o encabeçador dessa maratona, dessa excursão que nós fizemos. Entendeu? Então foi mais ou menos em torno de uns 15, 20 dias do que a gente imaginou, mesmo que estava naquele afã da conquista, né? Então a gente já começou a partir em busca das coisas para ir para o Japão mesmo. Então, cara, eu conheci o concurso através de um amigo que estava falando que estava passando uma promoção na TV, na Band, e que podia mandar um vídeo e tal. Aí eu pensei, pô, surf na bike, né? Vai ser bacana descer lá com uma bandeirona nas costas, fazendo aquela curva, acho que dá pra ir, né? Aí eu combinei com uma amiga, e essa amiga tinha uma câmera legal, e um sabadão a gente pôde ir lá, a gente foi, filmou. Vai, Timão, quero ir pro Japão, vamos, Brand! No final das contas, as pessoas foram desistindo. E perto já da viagem, 2 mantinham, nós íamos em 3. E depois eles desistiram, bem pertinho da viagem. Então daí eu formatei a viagem do meu jeito. Ele está decidido, eu vou. Aí adequei todos os meus vários empregos, né? Eu estava começando a fazer o programa Cartão Verde na Cultura, combinei que não faria naquela semana. Na ESPN Brasil eu estava fazendo poucas participações na época, o programa que eu fazia, o Loucos por Futebol,
que a gente gravava, né, uma vez por semana, tal, o programa estava parado naqueles dias, eu pude me liberar. Na faculdade Casper Liber, onde eu dou aula, tinha alguns alunos que ficaram de exame, pedi para 2 professores amigos meus, uma São Paulina, um palmeirense, que dessem as provas por mim, e depois na volta do Japão desci do avião, peguei as provas, corrigi e aí aprovei quem tinha que aprovar. Então fiz todo um esquema no Diário do Comércio, onde eu trabalhava de domingo. Eu sugeri uma troca, eu me credenciei como jornalista para essa final e eles me liberaram lá ali por 2 domingos, que era o suficiente. E num desses domingos, era justamente o dia da final, eu mandei a cobertura direto do Japão como correspondente do Diário do Comércio, embora todas as despesas corressem por minha conta, porque eu fui no ônibus da torcida, junto com o Dante, né? Lá encontrei um outro amigo, André Luiz Pereira da Silva, ficamos amigos do Marcos Abraão Júnior, o Júnior. Então eram 3 jornalistas, um bancário, e ali depois escrevemos o livro, Vai Corinthians, que conta toda a nossa aventura no Japão, né? Mas foi assim que a gente decidiu. A gente acabou decidindo mesmo no dia que ganhou a Libertadores contra o Boca, no tobogã do Pacaembu. Isso aí eu já comecei a correr atrás. Não tinha passaporte, fui tirar meu passaporte, não tinha o dinheiro todo, e aí eu fui arrecadando dinheiro, o que eu trabalhei eu não gastei, fiz rifa e foi. Do nosso grupo nós reunimos em 5 amigos. Nós somos 5 amigos, foi 3 aqui do Vale do Paraíba, um do Sul, que também não era corintiano, mas acabou virando, e um de Piracicaba. Então nós reunimos todos aqui e partimos para o Japão. No domingo ela mandou de última hora, foi um dos últimos vídeos, eu acho, ser mandado. E na segunda mesmo, eu deitadão na cama, vi meu vídeo passando lá na TV e falei, pô, cara, acho que eu vou conseguir ir, e até que consegui. Fui sozinho, mas já conheci gente no avião, então sozinho eu saí, mas sozinho não fiquei. Nós encontramos bastante gente no aeroporto, mas não estava aquela multidão que nós encontramos, que nós fizemos uma escala em Dubai, para depois nós irmos para o Japão. Aqui em São Paulo não tinha muita gente embarcando, mas de Dubai para o Japão foi um mar de corintiano. O aeroporto de Dubai estava completamente tomado por corintiano. A parte do saguão, a parte da área de embarque, era um mar. Simplesmente, nós invadimos Dubai e depois fomos invadir o Japão. No avião, a maioria das pessoas já com as camisas do Corinthians. A torcida inteira foi cantando, o comandante mandou parar, mas não parava. Era uma bagunça tremenda, sabe? Quando eu entrei no avião, eu tinha uma passagem normal. Mas como eu estava sozinho e eles tinham tido overbooking, e eles não estavam entendendo, os caras da American Airlines, como era possível ter tanta gente indo para Tóquio de uma hora para outra, então eles me deram um upgrade para executiva. Então aí eu falei, bom, essa viagem está realmente espetacular. Então todos no avião, praticamente todos eram corintianos. E aí era mesmo uma bagunça. Havia uma escala com a companhia americana, né, American Airlines. E aí as aeromoças americanas, já senhoras, não tão familiarizados com o futebol, não entendiam nada, né? E viam todas aquelas pessoas com aquelas camisas pretas e brancas. Uma delas até perguntou, vocês são atletas? E nós demos risada, falaram, não, minha senhora, ninguém aqui é atleta com essas barrigas, nós somos torcedores, né? Nós estamos indo ao Japão para ver o campeonato mundial de clubes. E aí ela queria saber mais detalhes sobre o mundial de clubes, e a gente falou que eram 2 jogos, com o risco até de nem ver o segundo, ou pelo menos ver o segundo como decisão de 3º lugar, né? E aí a aeromoça falou, mas vocês estão atravessando o mundo por causa de 2 jogos de futebol, 2 períodos de 90 minutos? Eu falei, isso mesmo. Ela falou, vocês são todos loucos. Aí o pessoal falou, é isso mesmo, aqui é um bando de louco. Aí já começou a cantar, né? Aqui tem um bando de louco, louco por ti, Corinthians. Mas daí no avião, quando você estava lá no avião, a galera estava toda cantando. E todas as músicas possíveis, enquanto o avião não decolava.
E daí um senhor, que estava até perto de mim, um japonês, levantou, foi reclamar com o piloto, deu um auê ali. O comissário falou, avisou pelo áudio, falou, ó, favor fazer silêncio. Aham. Oh, ignoraram o silêncio do cara, tá, o pedido de silêncio dele. Continuou aquela bagunça no avião, não sei o que lá. E daí parece que aquele senhor japonês ficou bravo, pediu para sair do avião, porque não ia voar com aquele barulho. Então aí o comissário chegou e começou a falar com a galera, porque ele passava pela gente, né? Porque ele passava pela cabine, passava pela gente e ia lá para trás falar com a galera. E a galera, tipo... Oh! Então aí ele chegou lá e falou assim, ó... Aí parece que o senhor saiu, eu não me lembro se o cara saiu ou não saiu, mas eu lembro do comissário indo e voltando e falando que o avião não ia decolar se a galera não parasse. Nisso ele foi para lá e voltou a falar comigo. Aí ele falou assim, you are the representative, sei lá, you are the boss of the people, uma coisa assim, tipo... Aí eu falei, o quê? A galera, sabendo que eu tava lá, tinha me feito a sacanagem, ou sei lá, de me eleger o representante da torcida para falar com o cara. Aí eu falei, não é possível. Não, vocês estão de zoeira. Aí eu abri a porra da cortininha, aí os caras, aê! Raquete! Aê! Pô, vai dar! Todo poderoso timão! Vai Corinthians! Aquela, né? Aquela alegria, porque a galera me vendo, né? Eu era uma pessoa, sei lá, mais conhecida, uma coisa assim, também ficava feliz, né? Tinha quando você me pergunta de conhecer as pessoas, eu conheci pessoas, ou reconheci pessoas, ou reencontrei pessoas, claro. Mas acho que a maior emoção é você se sentir que estamos juntos, né? Numa história, numa loucura. Você é meu parceiro numa loucura, assim, então vamos lá. E quando acho que as pessoas reconheceram a minha loucura, eles ficaram felizes de me ver. Então, aí eu tive que intermediar a negociação da galera da torcida com o tal comissário. E aí eu pedi silêncio, aí a galera fez silêncio, o avião decolou e naturalmente assim que estava no ar, todo poderoso timão. E foi uma das cenas mais legais que eu tive na vida, eu acho, sei lá, ter percebido depois, quando eu cheguei eu não sei se eu vi isso em Tóquio, acho que foi em Tóquio, ou pela internet, me fuçando na internet, que os aeroportos de Nova York, de onde eu tinha vindo, de Londres, de Paris, de Roma, de Dubai, porque muita gente veio de Dubai, de, sei lá, diversas capitais ou cidades importantes do mundo, em todas elas, em todos os aeroportos, tinham corintianos cantando. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Você pensar, todos os cantos do mundo tem pessoas embarcando em aviões, indo para o mesmo lugar, cantando nos saguões do aeroporto um canto, se abraçando sem se conhecer, indo para um lugar juntos. Isso eu até arrepio assim de lembrar, porque eu acho isso bonito. Não sei se para quem não é, acho que até para quem não é corintiano, não sei, mas é bacana demais, é bonito demais. Tem a galera que fala, foi a maior deslocamento de pessoas depois da Segunda Guerra. Tem todas as viagens, eu não sei o que é verdade e o que não é. Na verdade nem me importa. Acho que o que me importa é ter feito parte desse movimento, assim, não combinado, né? Desse movimento não espontâneo, voluntário, né? E quando eu cheguei lá no Japão, daí sim, até porque eu dei uma entrevista para o BBC e eles chamavam a torcida corintiana de mais apaixonada do mundo por ter feito isso. De novo, eu não sei se eu não sei se não é, eu não sei se importa, mas esse movimento foi espantoso. Os japoneses se identificaram muito com os corintianos. Impressionante, porque eles viram a quantidade de gente que foi para lá. E principalmente, foi o que você falou, a familiaridade entre as pessoas, entre os próprios torcedores, porque foi muita gente para lá passando necessidade mesmo. Foi com a passagem, foi com o ingresso e somente. Não foi planejado, não. Tem gente que foi por ir mesmo e arriscar lá o que ia acontecer. E os outros corintianos, os outros torcedores ajudavam. Tinha gente que não tinha o que comer. Então a gente se reunia, algumas vezes trouxemos pessoas para comer com a gente, para pagar um almoço, alguma coisa, porque o pessoal foi para torcer pelo Corinthians mesmo. Por isso que falam que aqui é Corinthians, nós somos Corinthians, nós não somos torcedores do Corinthians, nós somos Corinthians.
Então, essa é a diferença, é a familiaridade que tem entre os torcedores. A sensação foi muito de gueto, né? Eu te digo que em todos esses dias do Japão eu tive pouquíssimo contato com os japoneses. Dava a impressão que eu estava numa cidade corintiana. Parecia que a gente estava no Brasil. Fizemos churrasco na rua, fizemos pagode na rua. Parecia que a gente estava no Brasil, mesma coisa. A galera não parava, né, cara? A torcida do Corinthians não parava, era o tempo todo, velho. Aquela batucada, e pá, e eu ficava andando pra lá e pra cá, a galera correndo atrás de mim, o produtor e o câmera correndo atrás de mim, falando que eu tinha que ficar perto deles. Nós temos uma praça que passa em torno de 2 milhões de pessoas por dia lá, que é bem perto de Shinjuku, que é um bairro de lá. E é super organizado, os japoneses são super organizados. E nessa praça tem várias faixas de pedestres para ir e voltar. Tanto que eles vão pela mão direita, então é tudo muito organizado. Quando abre o semáforo, todo mundo para, fecha o semáforo, os pedestres passam. E a torcida, a hora que fechou o semáforo, de vez de atravessar pela faixa de pedestre, passou pela horizontal na rua, ninguém passava, ninguém andava. O guardinha japonês ficou doido porque não sabia o que falava e o pessoal não entendia. Quer dizer, nós paramos a pracinha lá. Então era uma praça muito grande. Então acabou, fez uma bagunça, esticaram a bandeira, se não me engano, foi da camisa 12, esticaram a bandeira, fizeram uma bagunça e parou a cidade. Entendeu? Aquela região que passa muita gente lá. Então, a princípio, o japonês, quando encontra uma pessoa que ele não conhece, ele tem o seu ritual e o seu procedimento. Vamos dizer assim, que o brasileiro, fora do país, em grupo, tem outro procedimento. Que isso possa ter irritado, chateado, assustado as pessoas, não vi. O que eu vi foi um deslumbramento. Eles, até pela sua própria dificuldade, entre aspas, de abrir logo de cara, eles ficavam deslumbrados com a alegria. Isso que eu vi. Nossa, a galera era figura, a galera gostava muito, cara. Gostaram do Corinthians mesmo. Porque chegava, vai Corinthians, e eles falavam, vai Corinthians, vai Corinthians. Né? Corinthians! 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 Vai Corinthians! A gente percebia que ia ser uma nova invasão, né? Uma invasão à altura daquelas que o Corinthians já... A mais famosa delas, ao Rio de Janeiro em 76, mas o Corinthians é famoso por mobilizar massas, né? Em nenhum momento eu pensei no resultado, na verdade. Não sei, claro, não pensava não. Não é que eu era maníaco, vai ganhar, eu não pensava no resultado. Pensava em estar vivendo aquilo, Nós somos sem pensar. Literalmente, nós somos sem pensar em nada. Porque como eu vou falar? A nossa vontade era tão grande de ver o Corinthians campeão do mundo que não tinha outro pensamento. Eu não tinha como falar assim, não, vai lá para perder. Primeiro porque é uma distância muito longa para sair daqui do Brasil e lá para o Japão de um jogo. Para achar que vai perder, não, a gente tinha certeza que o Corinthians ia trazer o caneco. Nós e mais 40, 50 mil pessoas foi para lá com a certeza que ia trazer o caneco para cá. Como as pessoas me conheciam por causa da televisão, por causa do meu trabalho e tal, as pessoas vinham e ficavam contando as histórias deles para mim. Isso é uma coisa muito comum que acontecia. Então o cara me encontrava na rua, me pedia uma foto e falava, eu tô aqui, vim com meu filho, hein, filhão? Porque quando eu tinha a idade dele, e contava a história. Tem um rapaz que é de uma torcida organizada também, da camisa 12. Ele vendeu a moto para ir pro Japão, ele estava no mesmo hotel que eu. Meu amigo de Guarulhos, no dia do embarque dele,
ele não tinha R$1 no bolso para ele viajar. Eu falei, como você vai? Sem R$1. Ele falou, olha, daqui a pouco você vai ver. Ele foi para a beira do campo, lá em Guarulhos, fez 2 rifas, arrecadou R$1.800 e foi o dinheiro que ele foi para o Japão, com R$1.800 no bolso. Teve gente que passou o tempo todo comendo miojo, economizando. Eu conheci caso de gente que, um garoto de 18 anos, que em vez de ganhar um carro, ele pediu para o pai a viagem. Teve gente que deixou de casar para ir para o Japão. Então eu ouvi todas as histórias possíveis, dos sacrifícios possíveis, das trajetórias possíveis. Então, não tinha derrota, entendeu? E quando a gente levantou, a gente foi para a recepção para ir para o jogo. Que daí a gente pegava um ônibus do próprio hotel para ir até a estação. E lá, a gente estava todo mundo lá embaixo, devia ter umas 30 pessoas para a gente ir para o jogo junto. E a gente deveria estar numas 8 mulheres. Aí a minha amiga Fernanda falou assim, gente, vamos lá no quarto? Aí a gente foi no quarto. Quando nós chegamos lá, no meu quarto, uma outra moça que estava com a gente foi no quarto dela. Foi assim, todas choraram na hora que aconteceu aquilo. Porque aí essa minha amiga entrou e tirou um São Jorge da bolsa dela e colocou em cima da mesa. Pra gente, no caso, pra gente rezar. E aí uma outra chegou com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e colocou junto. E aí eu falei para elas, olha, não sei para vocês, mas para mim hoje, aqui, é como se o Corinthians chegar na final era tudo que eu queria. Mas para mim não importa se o Corinthians ganhar, importa que o Corinthians está aqui e que a gente está aqui. Porque tinha 30 milhões de pessoas que queriam estar no nosso lugar hoje. Infelizmente não está. Então a gente está representando o Corinthians. Então é um dia muito feliz para mim hoje. A frente do estádio de Yokohama parecia a Praça Charles Miller, né? Era imediata a associação. A movimentação de torcedores, a massa com bandeira. A gente se sentia em casa, se sentia no Pacaembu. E eu me senti no Pacaembu. Era uma avenida cheia de corintianos, entendeu? Eu me senti como se estivesse no estádio que eu assisto o jogo aqui no Brasil. Entendeu? A quantidade de gente que tinha era muito grande. E a quantidade de gente que tinha com a camisa do Corinthians. Independente de ser de outro lugar, ou independente de estar morando no Japão, a quantidade de gente com a camisa do Corinthians era muito grande. Parecia a porta do Pacaembu mesmo. Era tudo corintiano. A gente não via nem o torcedor de outro time. Até os próprios japoneses estavam torcendo para o Corinthians já. Então a gente não via, não tinha assim... outra coisa, parecia o Pacaembu mesmo, parecia um jogo aqui. Era um estádio de futebol no Brasil. Era a mesma coisa, o que a torcida faz no Brasil, fez no Japão. É como se tivesse, o Corinthians jogou em casa, literalmente jogou em casa. Entendeu? Tanto que quando o time entrou em campo, a torcida apoiou, a torcida gritou, como se fosse um estádio dentro aqui em São Paulo, um jogo aqui em São Paulo. Entendeu? Literalmente o Corinthians se jogou em casa. Tava lotado de corintiano, cara. A parte do que tava torcendo pro outro time não tinha muito, não. Gritando, as bandeiras tremulando, a bateria, do jeito que tava aqui. Do jeito que é o jogo aqui, tava o jogo lá. O momento de você olhar o estádio, antes do jogo, na hora do time entrar, durante o jogo inteiro cantando, é espetacular. Fuck you, Chelsea, é demais. Porque era o tempo inteiro, né? Fuck you, Chelsea. Fuck you, Chelsea. Fuck you. Vamos achar um lugar? Tinha. É a única coisa que eles entendiam, entendeu? Eles ficaram animados e tal. Aí o corintiano ficou... Tanto que tinham duas pessoas do Chelsea perto, assim... acho que umas 20 ou 30 fileiras abaixo da gente, que foram embora. Porque era a única coisa que eles entendiam que a gente estava torcendo, e a massa gritando, e eles acabaram indo embora, foram para outro lugar, onde tinha mais torcedores do Chelsea. E o grito, que a torcida do Corinthians muito irreverente, né? Com um grito que ficou para a história, né? O estádio inteiro gritando, fuck you, Chelsea, fuck you, Chelsea, fuck you, Chelsea. O Tite, que fez o prefácio do nosso livro, fala que
A mulher do Tite, quando estava lendo os originais do livro, que ele levou para casa para fazer o prefácio, disse que a mulher dele olhou e falou assim: Ih, eu também gritei isso. O Tite fala isso no prefácio, né? Então tinha todo um clima francamente corintiano no estádio, tinha uma comissão de frente da torcida do Corinthians que trocava os japoneses que chegavam com camisa azul do Chelsea, os corintianos assediavam e propunham a troca. Dá essa azul aqui que a gente dá uma do Corinthians para vocês. Então o Corinthians ainda ganhou torcedores ali no estádio, né? Alguns torcedores nessa força-tarefa de fazer os japoneses bandearem de lado. E deu certo. As pessoas falam que foi em torno de 40 a 50 mil torcedores para lá. E realmente, se vindo pelo estádio, era muita gente. As pessoas nunca tinham visto uma invasão, uma distância tão grande dessa. O gol foi na minha frente, né? Então o gol eu lembro como se fosse agora, assim. Então eu tô olhando aqui para a câmera, o gol foi bem aqui. Quer dizer, vocês aí que estão olhando a câmera, olhando para mim, quer dizer, claro que a distância do estádio é maior, mas é como se você imaginasse o gol atrás de mim. Ele foi bem na minha linha. Ele foi bem na minha frente, quer dizer, eu estava na linha da grande área do gol que foi. Olhando o gol à minha esquerda, né? Então eu lembro certinho do lance. Lembro certinho, eu lembro do Guerreiro vir comemorar quase na nossa frente também. Ele veio comemorar na minha esquerda. Eu fiquei maluco na hora do gol. Não só eu, mas todo mundo que estava lá. Até o japonês que pedia para todo mundo sentar, ele foi beijado, abraçado, coitado, acho que como nunca na vida. Né? E foi incrível. Aquele momento, o momento do gol é um momento inesquecível. O gol sai numa jogada que todo mundo participa. Começa lá com o Chicão vindo lá do meio campo e participa Paulinho e participa Danilo. Eu lembro que saiu da lateral, o Danilo dominou a bola, entendeu? Aí chutou pro gol, teve o rebote da zaga, a bola sobrou na cabeça do Guerreiro, o Guerreiro meteu a cabeça na bola e fez o golaço. Rolou para Davi Luiz, que tirou dali, afastou como pôde, mas o Corinthians retomou com o Alessandro. Alessandro dominou, girou um pouco mais atrás, deu para Chicão. Chicão ajeitou, tocou no comando para Paulinho, soltou para Jorge Henrique, para Paulinho, dominou, fintou, limpou, largou para Danilo, fintou, bateu, defendeu, o goleiro desceu, tocou, Guerreiro, é gol! A maioria caiu, porque pulou, porque era cadeira. A maioria caiu, outros se abraçavam. Foi um momento assim que... Acho que foi o momento o melhor momento foi aquele momento. Foi a maior loucura. O cara chegou com uma bandeja assim de cerveja pra gente, assim. Foi bem na hora do gol do Corinthians, aí já pegamos, já jogamos cerveja pra cima. Foi muito louco, cara. E na hora que a bola entra, eu paro assim para comemorar, porque ela entra muito rente no alto, rente a rede no alto do ângulo que eu estava, e eu fiquei com medo que ela não tivesse entrado. Eu só crio coragem para comemorar na hora que eu vejo o pessoal da Gaviões levantando e o Guerreiros correndo para comemorar. Aí eu crio coragem, dei um murro na mesinha, gritei um palavrão ali, puta que pariu. E foi um momento emocionante. E depois teve a hora de segurar o resultado, né? Graças a Fernando Torres, que perdeu uma tonelada de gols naquele jogo. Inclusive, o último lance do jogo acontece com uma bola rente ali na trave do Corinthians, né? No pezinho da trave do Corinthians. Foi sofrimento até o fim. Foi para aquilo acontecer, mas a gente não imaginava que seria do jeito que foi. Foi sofrido, como sempre, mas no final a gente acabou explodindo de alegria, todo mundo com aquele... Então, foi uma coisa assim, mágica, não sei te explicar como foi, entendeu? Mas foi algo mágico mesmo. Você sai daqui, andar 48 horas de avião, entre aeroporto e aeroporto, para assistir um jogo de futebol, isso é irracional para qualquer um.
Mas pelo Corinthians tudo vale a pena, né? Ah, olha, cara, gostei demais. Foi top, cara. Imagina você ir para outro país, a única oportunidade que você teve. E ainda mais indo lá e vendo o seu time de coração ser campeão. Isso daí não tem preço, né, mano? Aí eu acho que foi uma viagem inesquecível, né? Que tem o risco da gente falar assim, fazer de novo, tem o risco de você se decepcionar. Eu acho que foi uma coisa muito específica de um tempo específico, da vida do Corinthians, da minha vida, da vida das pessoas que foram. Eu acho que é aí que está o encanto, vai ficar para sempre como um marco. Meu pai, que é corintiano há 87 anos, costuma falar, né? Ele vendo as imagens pela televisão, já desde da saída do time, mobilização da torcida, meu pai fala, isso aí nunca ninguém vai fazer igual, nem mesmo o Corinthians. Eventualmente, numa segunda oportunidade, já não é a primeira, já não tem esse clima pós-primeira Libertadores, desabafo, desagravo, querer provar para os rivais que além do título mundial de 2000, tem um outro mundial, para quem quiser escolher, escolha, né? o da sua preferência. Então já seria uma outra situação. Eu acho que ali foi um momento encantador. Eu repetiria, particularmente com dinheiro disponível, com a liberação da minha mulher por uma segunda vez, eu repetiria tudo com muito prazer, mas sabendo que especial foi aquela vez. Assim, uma mistura de alegria, de contentamento, de tudo, uma mistura de tudo. De amor, passou acho que tudo na cabeça da gente. O sofrimento que a gente teve, que era zoação, desde o começo, de não ganhar Libertadores, de não ter passaporte, de tudo isso. Mas a gente faria tudo de novo mesmo, porque a sensação é impressionante. Foi muito legal a viagem, para se repetir, ia ser maravilhoso mesmo. Foi uma das experiências mais fascinantes que eu tive na vida, cara. E eu lembro quando todos os meus amigos desistiram de ir, eu falei, puta, é mesmo, né? Fica aqui, por que ir pra lá? Fica aqui, vamos assistir juntos na TV, os amigos, tá? Vai ser incrível. Isso aí mesmo. Falei, porra, mas imagina a gente no Japão. O Japão, esse encontro dessa galera. O evento todo foi irresistível. Na época, meus irmãos falavam, meu Deus, o dia que você vai para o Japão, você compra um carro novo. Eu falei, eu não quero carro novo, para que eu quero carro? Eu não quero carro, eu quero ir para o Japão. A primeira é inesquecível, né? Então, assim, foi aquela lá que o Corinthians ficou mais de 100 anos tentando essa conquista. Ia ser fantástica, mas igual, eu acho que não seria. Mas ia ser fantástica a trajetória para lá mesmo. Se eu pudesse escolher de novo, eu escolheria como escolhi, de ir. Se eu pudesse viver tudo exatamente como eu vivi, também. E se acontecesse do meu time eventualmente ter essa oportunidade de novo, que eu espero que seja breve, eu escolheria ir também. E diria para todo mundo ir também. Apesar de achar que jamais será igual como foi. Jamais, porque em todos os sentidos na vida, a primeira vez é especial. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Tradições e glórias brilham, tu és orgulho dos esportistas do Brasil.